Começando mais um Ravache Pod aqui da Vila Mariana, em São Paulo, comigo, Yulia Serra. Bem-vinda, Yulia. Obrigada, prazer. E hoje a gente tem um formato diferente. A gente entrou ao vivo com o Paulo Henrique, da Barões Digital. Muito legal a conversa, né? Então, só que vai ser editado, a gente vai juntar essa abertura com o papo, né? Um papo que foi ao vivo aqui, que a gente transmitiu nas nossas redes. O que a gente comentou hoje, Yulia? Falamos de brand publishing. Exato, esse foi o mote, né, da conversa, o principal. Mas a gente falou sobre o poder do brand publishing, como começar, então, dicas para quem quer começar a fazer isso, por que as marcas deveriam pensar no brand publishing também, os limites do uso de IA, seja no brand publishing, seja jornalistas. Ele também comentou sobre essa questão da disputa, né? No nosso setor, a gente vê muito a marca, então, está concorrendo com o jornalista, e ele explicou que não é bem assim. A gente pensa muito em... A gente olha pro coleguinha, né? Tipo, o jornal A concorre com o jornal B, e a gente, às vezes, não olha o setor como um todo, né? Exato. Quando um cresce, o setor inteiro cresce. É a lógica do PH, e eu também sou partidário dessa visão, que quando o setor cresce, todo mundo ganha. Eu acho que esse é um ponto importante. Muito bem, então vamos para o PH agora. Vamos. E depois teremos o quê, Yulia? A gente está dando um ghosting na internet, né? Esse termo tão famoso que a gente tem das redes sociais também está acontecendo com a internet, porque cada vez mais os publishers estão tendo menos cliques. E isso tem a ver com a chegada da IA, com a chegada também do modo IA do Google, com as visões gerais. A própria concorrência de várias plataformas, né? Exatamente. Então, a gente tem alguns dados e também vamos falar sobre isso. Bom, então, ghosting da internet, impactos que isso vai ter. E agora, o PH com vocês. Muito bem. Começando mais um Ravache Pod. E esse vai ser o primeiro Ravache Pod ao vivo. Né? Primeira vez que a gente faz um podcast ao vivo. Estou super feliz, também estou um pouco receoso. E aí, hoje, para gravar, né, a gente vai ao vivo, depois vai estar gravado também, a gente vai botar no ar. Mas eu recebo hoje o Paulo Henrique Ferreira, que é sócio fundador e diretor da Barões Brand Publishing. Só para dar um pouco de contexto, né? A Barões foi fundada em 2017, é a primeira empresa brasileira especializada em brand publishing digital. Antes da Barões, né, PH, como todo mundo o conhece, teve atuações no Lance, ele liderou por 7 anos a área digital, né, e na Movile, quando trabalhou como gestor de comunicação durante os primeiros 5 anos da sua carreira. Ele é graduado em jornalismo pela PUC Campinas e mestre em ciências da comunicação pela Universidade de São Paulo. E ele é autor, né, vale dizer aqui, de 2 obras, 2 livros, né? Na verdade, ele é autor do Brand Publishing e Transição Midiática, que está aqui, e também organizou, né, o Brand Publishing na Prática, que é esse outro livro. Muito bacanas, por sinal. Ajuda muito para quem quer pensar aí Brand Publishing. PH, bem-vindo, né? Obrigado, Ravache. Obrigado, bom estar aqui. Queria também, aqui ao vivo, vai estar gravado depois, parabenizar você por ser um dos jornalistas mais admirados do país. Já te falei. Pois é, né? Te falei em off e falo aqui porque o tema mídia, o tema publishing, esse métier que a gente trabalha nesse momento de transição midiática, tão profundo quanto foi na época do telégrafo, que gerou televisão, gerou rádio, gerou o telefone, gerou a sociedade de espetáculo. Nós estamos vivendo esse momento de novo, só que numa outra escala, numa outra plataforma, que é a internet, que é derivada do telégrafo. Então, nós estamos vivendo ali como se fosse anos 40, 50 do século passado, que a rede já está consolidada e as aplicações estão ganhando escala, estão mudando o comportamento, a cultura e a cognição humana. E você pegar esse tema e furar a bolha... Hoje, por exemplo, eu estava vindo de Uber para cá, para Vila Mariana, e eu falei, a gente estava ouvindo um rádio, comecei a conversar com o Uber, e falei que estava vindo aqui, a gente estava falando de podcast, entrevista, e falei de você. Ele falou, eu conheço. Pois é assustador isso, né? Porque quando eu comecei a escrever, né, sobre mercado editorial, sobre mídia, eu nunca imaginei que, como eu acho que você colocou bem, ia furar a bolha, né? E eu percebo até pelas redes sociais, eu acho que as redes sociais trouxeram muito disso, assim,
como as pessoas têm curiosidade de entender a dinâmica, né? De como funcionam os bastidores, porque no final do dia está todo mundo consumindo mídia cada vez mais, né? Nas redes sociais, né? E aí é curioso quando você fala que o motorista de Uber... Às vezes eu entro no Uber, o cara fala assim, eu te assisto. Meu, como assim você me assiste, né? Mas eu acho que isso tem muita relação também com o que a Barões faz, né? Porque esse reconhecimento que gera negócio, é importante que se diga, né? Eu sou uma pessoa tímida, na verdade. Eu tenho dificuldade de chegar aqui, subir num palco. Eu sempre brinco, né? Que, com todo respeito, mas eu passo mal assim, antes de subir do palco, porque, cara, o que eu vou falar, expectativa, e parece que é sempre um degrauzinho mais alto, né? Então... mas vocês estão justamente fazendo isso para as marcas, né? Cara, me explica o que é brand publishing, assim, o que a Barões faz e por que tem crescido tão rápido o negócio de vocês? Porque acho que tem a ver justamente com essa dinâmica. Mídia é algo central na atividade humana, central na nossa sociedade. Todo mundo trabalha com mídia, trabalha com algo transversal. E quando você fala nesse rearranjo de mídia que aconteceu depois que a internet ganhou escala, o www, né, lá a internet comercial, o protocolo desenvolvido por Tim Berners-Lee lá no final dos anos 80, ganhou escala, aconteceu um rearranjo naquela sociedade do espetáculo, com poucas famílias, poucos emissores, curando e produzindo informação para sociedade, para massa, né? Que o pessoal fala meio de comunicação de massa, né? Que os teóricos do século XX definiam o ecossistema de mídia. E aí, com as redes sociais, toda essa sociedade antiga ruiu. A mídia, ela virou um negócio específico, que cobre o dia a dia, cobre o hard news, acho que a gente vai falar um pouco disso, cobre as notícias, as polêmicas. Só que as pessoas também começaram a produzir conteúdo. Nisso a credibilidade da mídia caiu, porque as pessoas começaram a ver que o jornalista não é um ser iluminado que vive no Olimpo, imparcial, que a empresa de jornalismo tem seus interesses. Porque, olha, se eu publico no meu Twitter, se eu publico no Facebook algo que eu acredito e as pessoas leem, por que o jornalista não vai fazer isso? E essa queda foi sistemática da credibilidade da imprensa, isso no mundo todo. Mas será que também não tem uma relação com o empobrecimento do meio? Menos dinheiro circulando no meio? Acho que as coisas foram uma coisa levando a outra, porque houve também uma distribuição da receita, houve uma mudança, acho que é importante dizer isso, e começaram a ter espaços vazios, onde ou oportunistas assumiriam ou a mídia não ia cobrir mais. Quantos cadernos de editorias de jornais foram fechando ao longo do tempo, revistas especializadas? Os primeiros foram os cadernos de turismo, cadernos, várias... O conteúdo adjacente, né? Assim, caderno de turismo, caderno... saúde, cultura. Foram fechando ou sendo reduzidos. Mas eu pergunto da questão financeira também, que impactou. Claro, você tem as redes sociais, você tem uma série de novas plataformas surgindo, também o dinheiro ficou mais pulverizado no mercado. Só que a capacidade de reter talento também diminuiu. Diminuiu, mas se você for pensar, Guilherme, a gente já vai chegar também no brand publishing, mas acho que uma reflexão, a gente viveu também um pouco desse mundo da sociedade de espetáculo, o mercado de jornalismo sempre foi muito pequeno. Sempre foi muito pequeno. Eu sou de Furnas, Minas Gerais. Saí 2.500 habitantes, fui fazer jornalismo em Campinas. Saí, assim, buscando o meu caminho. Era uma coisa muito distante você fazer parte de uma elite de jornalismo. Seja na Abril, em São Paulo, seja no Grupo Globo, no Rio de Janeiro. Era uma coisa muito distante. Então, eu acho que assim, tinha uma concentração para poucos players. Porém, você tinha um mercado muito restrito. Publicidade também. Era 10 agências, 12 agências, com quantas pessoas bem empregadas? Era pouca. A diferença é que o modelo de negócio mudou, esse dinheiro pulverizou, e aí entra o brand publishing, a atividade de jornalismo ela aumentou. Tá certo que tem muito amadorismo ainda, muitas pessoas no voluntarismo, mas aí entra o brand publishing.
a gente começou a ajudar as marcas a falarem, marcas, vocês têm que ocupar o espaço de informação com profundidade, não é fazer o hard news do dia a dia, mas com aquela profundidade que ninguém vai fazer para o seu setor se você, como uma líder, tanto na comunicação quanto no negócio, com autoridade técnica, comercial, se você não fizer, ou um oportunista vai ocupar, e aí você vai ter problema de combater desinformação, ou a mídia também, a mídia vai só te procurar quando tiver polêmica, quando tiver ruído, quando tiver alguma questão extraordinária. O ordinário, o dia a dia, a profundidade, ordinário no bom sentido, né? Aquilo que as pessoas comum, né? procuram. Porque eu falo que o jornalismo de internet, na internet, muitas vezes não é valorizar o extraordinário. Uma vez a gente fez um portal para a Oi, antes da Oi sair do mercado, sobre empreendedorismo. Eu falava, não é para falar daquele garoto que ganhou 1 milhão aos 17 anos. É para falar do dono de um truck food, que como ele organizou o caixa. Porque as pessoas estão procurando informações de verdade. Ordinário no sentido mais belo da palavra. Isso ficou claro, né, no jornalismo digital, né? Como tem um interesse, uma necessidade de serviço também, né? A gente sempre via o jornalismo, e o jornalismo nunca vai deixar de ser isso, né? Sim. Dar o furo de Brasília, cobrir o processo, que nem agora tem do Bolsonaro, mas o digital também trouxe, eu acho que para as próprias marcas jornalísticas e também para as empresas, né, a necessidade de trazer serviço, de trazer informação que resolva problemas práticos, né? Exatamente. E aí a marca, ela consegue, aí quando a marca vira publisher, e aí é o brand publishing, no nosso caso é o brand publishing baseado na técnica jornalística, ou seja, informacional, com um tom de voz jornalístico. Qual que é a grande virtude do tom de voz jornalístico? Ele é simples, mas ele não é simplório. Ele é técnico, mas ele não é acadêmico. Ele é acessível. E ele tem critérios intrínsecos de qualidade, de apuração, de uma, eu vou botar entre aspas, imparcialidade, no sentido que você tem que ter ali um olhar em terceira pessoa, onde você consegue reportar uma informação com começo, meio e fim. E essa técnica, a missão da Barões é fazer com que as empresas se profissionalizem como publishers. E aí não é só o conteúdo, é a plataforma que vai gerar uma audiência própria, vai gerar dados primários e a distribuição, que é a rainha do processo. Então, a marca... Isso é ser publisher. Então, a marca ser um destino editorial, na visão da Barões, é uma condição fundamental para a presença de marca, para o posicionamento dela dentro da sociedade da informação. Nós não estamos mais na sociedade do espetáculo, que a marca dependia de terceiros para aparecer. E também não é a marca buscar um conteúdo que é só assim, dizendo que a marca é incrível. Não é isso. Por isso que esse viés jornalístico faz toda a diferença ali na apuração e na produção. Por isso que eu falei do tom de voz jornalístico, dos critérios na questão da terceira pessoa. É você falar do seu setor. É um compromisso da marca com a indústria e com a sociedade. Ora, se a marca ela é relevante, ela tem negócios que impactam, seja no meio ambiente, seja na sociedade, seja na balança comercial, seja na questão de cidadania, qualidade de vida, se ela é relevante o suficiente para impactar a sociedade, ela tem que informar. E para ela informar, nós não estamos falando aqui de content marketing, não é aquela técnica que começou ali em 2010, que era mandar e-mail, pedir e-mail, blogs de venda. Não. É a marca ser um think tank do seu setor. Como que meu setor impacta na sociedade? Qual que é o meu propósito? Mas não estou falando propósito no sentido teórico, nem no sentido publicitário. O propósito de verdade. Se a marca... Hoje, por exemplo, a Engie é um cliente da Barões com o Hub Além da Energia, que tem 5 anos já, ganhou um prêmio ABERJ. É um dos principais... portais no Brasil do setor elétrico e, em especial, de transição energética, em especial com a visão da Engie muito voltada para o potencial brasileiro de recursos hídricos. Então, isso você consegue aprofundar como nenhum debate, seja o debate horizontal, do hard news, e como não estão discutindo. Às vezes os debates, inclusive, são ideológicos, eles saem da esfera técnica, e o Além da Energia entrega com profundidade
esse posicionamento que tem um impacto e tem um propósito para a sociedade. Então, quando eu até no Além da Energia tem um case muito interessante, que em 2022, já vão ali 3 anos, no meio de eleição, Lula, Bolsonaro, aquele ambiente polarizado, horrível, o Além da Energia publicou uma entrevista com Fernando Henrique Cardoso sobre os 25 anos do marco do setor energético, que foi no governo do Fernando Henrique Cardoso. Ora, que veículo de notícia ia publicar uma entrevista histórica, está aí, quem quiser pesquisar, está aí no Google, é só achar, que ia publicar em ano eleitoral uma entrevista com o Fernando Henrique Cardoso, uma entrevista técnica sobre transição energética, sobre mercado de energia, sem perguntar de eleição, de PSDB, de política partidária, de nada. Mas será que isso também não pode ser uma fraqueza do brand publishing, justamente as perguntas difíceis não serem feitas? Não, mas porque são as perguntas difíceis em relação ao setor elétrico. Tá. Ali, a entrevista era sobre os 25 anos do marco regulatório. Não era sobre 2022, não era sobre eleições, não era sobre o PSDB. Era a visão de um presidente que, há 25 anos atrás, aprovou um marco regulatório que mudou toda a indústria e qual que é a perspectiva desse marco para o futuro, da onde chegou. Então, é uma conversa técnica, é uma conversa setorial. Que a gente também vê menos nos veículos. Exatamente. De grande alcance, né? Quando a gente é isso que eu falo. Um jornalista de um grande jornal, mesmo se fosse cobrir isso, não ia resistir a perguntar, mas e aí, presidente? Como que está aí Lula, Bolsonaro? Como que está o PSDB? Não ia resistir, porque ele teria que fazer esse ofício do hard news. O brand publishing não. Ele é um especialista, ele é um think tank no setor. Então, ele consegue aprofundar. A marca ocupa um espaço que ninguém mais vai ocupar. E no ponto de vista de marketing, vamos dizer assim, no ponto de vista de decisão da marca, a marca está ocupando um espaço de trabalhando a reputação dela. Ela é o destino editorial. Ela vira editorial. uma autoridade. Ela vira uma autoridade. E uma autoridade no momento que a sociedade está demandando informação. A sociedade, nós, empiricamente falando, todos nós, a gente não quer receber telefone de telemarketing, a gente não quer ser interrompido assistindo o seu stream. E tá difícil reter a atenção das pessoas, né? A gente está na economia agora, as pessoas estão falando, né, teóricos lá fora, da economia da intenção, né? As pessoas não é mais capturar a atenção. Pô, ninguém aguenta mais ser estimulado. Você faz um scroll... Dopamina o tempo inteiro. O tempo todo. Então, ninguém quer ficar ser convencido o tempo todo, ser assediado o tempo todo. Então, as marcas, elas têm que informar, elas têm uma obrigação, ainda mais quando ela é líder de mercado, ela tem uma obrigação de informar ao invés de convencer. Ela vai continuar fazendo campanhas, vai continuar fazendo publicidade, mas tem que ser de uma maneira muito mais inteligente. E parte desse recurso tem que ser destinado à marca informar a sociedade, tá? Ela tem quando ela vira um destino editorial, ela tem a posição de autoridade para 2 tipos de público. Eu falo para a audiência ativa, que é aquela audiência que está sempre procurando aquele setor, seja quem trabalha naquele setor, especialistas, pessoas que procuram, e a audiência eventual, que alguma coisa aconteceu e ela vai procurar, e a marca está lá com contexto integral, eu falo assim, que não é um conteúdo que vai fazer verão, com pilares de conteúdo sobre temas bem definidos e com editorias bem definidas que refletem o conjunto de crenças e valores daquela marca de forma editorial. Quando a gente fala de brand publishing com CFO, CEO, CEOs, normalmente é fácil, não sei se é fácil, mas tem um entendimento da relevância, né? De posicionar, de aparecer bem no Google, às vezes até é comum, né? Quando tem uma crise na empresa, assim, tira a matéria, tem uma matéria de um jornal, sabe, da Folha, do Estadão, do Valor, eu queria que essa matéria saísse do topo do Google. Eu falei, não, a gente não tira do topo, não dá para tirar o que está lá do Google, mas a gente consegue fazer um conteúdo que talvez apareça na frente do link ali de um veículo e tudo mais. Isso também é uma virtude, ou melhor dizendo, uma possibilidade
da produção própria de conteúdo, uma crise, por exemplo, você conseguir posicionar o seu conteúdo explicando o contexto daquilo que aconteceu junto de veículos de imprensa tradicional hoje em dia? Total. E quanto mais a marca tem essa autoridade de ser um veículo, porque uma marca que é brand publish, ela não concorre com a imprensa. Ela está lá para ter uma profundidade que a imprensa não vai chegar. É diferente, tem o conceito, né, de quem não é jornalista, mas é um conceito comum no jornalismo, é o hard news. Aquela notícia do dia, a notícia quente, o break news, aquilo que tem que ser discutido, que geralmente está na polêmica do dia. Uhum. Tem uma época aí que bebê reborn era hard news. Né? Assim, é a polêmica do dia, às vezes uma polêmica... Recentemente, assim, mas está mudando, né? Porque recentemente estava performando no Google, assim, o que significa um bem-TV cantar na sua janela, na porta da sua casa. O bem-TV era o... Aí eu acho que tem uma crítica aqui ao meu lado do negócio, né? De publisher, que é a gente começar a pensar... A gente, nos últimos anos, começou a pensar cada vez mais o Google, como atender o Google e gerar tráfego para Google Discover, e menos no meu usuário final, quem consome hard news, né? Quem consome mais notícia. Desejo e menos necessidade. Ou seja, eu acho que a imprensa está caindo... assim, discutindo hard news, sem querer sair muito do tema, mas assim, o hard news, por exemplo, agora, julgamento do Bolsonaro, isso é hard news, mas às vezes é uma polêmica vazia, como a gente falou desses exemplos. Então a imprensa fica no ruído do dia, por assim dizer. Às vezes coisa séria. Aconteceu um desastre, aconteceu um apagão. Então, o hard news é isso. O strong news, que é o que o brand publish faz, é aquele aprofundamento no tema que muitas vezes você não está na mesma frequência do hard news. Você está lá aprofundando sobre questões técnicas, sobre questões que ninguém está falando no momento, mas daqui 6 meses, quando acontece uma crise, quando acontece algum ruído sobre aquilo, a marca vai estar preparada num contexto integral. Num contexto onde qualquer pessoa com boa vontade, um jornalista, um especialista, vai entender que aquela marca tem mais do que dizer do que aquela notinha que ela marca. Ele vai buscar conteúdo dentro do site da empresa ou do conteúdo que aquela empresa foi produzindo. Né? Por isso que também a gente fala que o publishing não é só conteúdo, é a plataforma também e a distribuição. No caso da plataforma, e a gente estimula isso muito, que as marcas se profissionalizem no ponto de vista de tecnologia e de usabilidade. Para uma pessoa que está procurando informação, falar, eu estou aqui no ambiente de conteúdo da marca, sempre assinado pela marca. Não, a gente nunca fez e sempre fala para as marcas não fazer sites apócrifos. A transparência é importante, né? Fundamental. Agora, em tempos de IA, já tem estudos dizendo que não é o conteúdo em si que vai ser mais relevante, é a origem do conteúdo. E é verdade. Quando você pega uma origem de conteúdo de uma marca, seja qual for, seja uma marca de imprensa tradicional ou uma marca relevante, você sabe que aquilo ali tem uma atribuição de procedência, de origem séria. E que aquele conteúdo ele tem lastro. E aí, a plataforma, com todos os seus critérios de usabilidade, de regras de negócio, você tem um ambiente de conteúdo onde você oferece para as pessoas que vão procurar. E aí as pessoas sabem que a marca tem um compromisso com a sociedade, com a indústria, de uma informação constante. Ia te perguntar isso, assim, o que a IA mudou no jogo? E aí eu acho que são várias perguntas. Né? Primeiro, assim... Para as marcas, né, a gente entende que a IA vai puxar conteúdo da internet, de vários lugares, e aí se tem um site aberto ali da marca com conteúdo disponível, a IA vai ser treinada com aquele conteúdo da própria empresa. Então, acho que a pergunta assim, é o impacto do ponto de vista de gerar conteúdo para a IA. Né? E aí tem um outro aspecto também, como a IA afetou o processo de produção de vocês. Né? Então, são 2 perguntas aqui. A primeira é o impacto nas marcas e oportunidade para as marcas, e depois a gente fala aí do impacto no dia a dia de vocês. Eu acho que essa bifurcação é importante. Assim, a IA, eu considero a IA e longe de entrar em debates de hype. A IA é uma nova... Se é uma bolha ou não é, Se né? é uma bolha ou não é. A IA é uma nova interface. Ela sim,
tão importante em relação a comportamento e uso da internet quanto o www. O www, a internet existia antes do www. A BBS, existiam redes. O www foi um protocolo, os browsers, Netscape, Explorer, que tornou a internet gráfica, exploratória e trouxe até hoje. A IA está mudando essa interface. Ela é mais de intenção, ela vai ter muito mais conversacional, inclusive de voz. Então, mas ela continua sendo sobre a rede internet. Então, ela eu até brinco que os chats GPTs da vida são novos browsers. Então, nesse ponto, a IA ela vai mudar a forma das pessoas navegarem na internet. E isso, quando a marca é publisher, ela ocupa espaços muito nobres nessa interface. Mais nobres ainda do que o SEO do Google, porque quando a marca é publisher, ela não entrega... E isso a gente sempre acreditou na Barões. A gente nunca fez SEO por SEO. Sempre fez SEO baseado em plataforma boa e em contexto, porque a gente sabia que esse caminho... O próprio algoritmo do Google estava indo para esse caminho. A gente falava, o algoritmo vai ficar mais humanizado. E aí é totalmente humanizado. Então, ela vê que aquela propriedade, aquele domínio que tem autoridade, ele não está falando de um conteúdo espaço. Ele tem um programa editorial sobre aquele tema. Então, ele vai entregar muito daquele conteúdo profundo, e isso é uma vantagem das marcas, inclusive em relação ao publisher, porque ela não tem aquela urgência de monetização. Ela vai prestar aquele serviço muito bem nessa nova interface. E no ponto de vista de produção, também são dois caminhos. Um é a produção da própria equipe, né? Hoje, lá na Barões, a gente tem um lab de agentes que tem nos ajudado muito, desde resumo de notícia, desde brainstorm de pauta, sugestão de pauta inicial para entrevistados, você bota ali todos os contextos. Tem uma série de questões de produção muito importantes, coisas de distribuição, imagens, enfim. Só que a gente estrutura tudo e bota dentro do processo, de maneira oficial, para que os agentes tenham começo, meio e fim na atuação deles. E do outro é a parte de melhorar a experiência do usuário. Então, quando você pega os robôs e ensina que aquele hub tem 3.000 conteúdos daquele tema, aquele hub, por exemplo, vai indicar matérias relacionadas melhor que qualquer editor. Nenhum editor lembraria de uma matéria 5 anos atrás que poderia estar relacionada, que abordava aquele tema. Então, você começa a ter, na verdade, aquele hub, aquela plataforma, por isso que é importante a marca ser dona da plataforma, ela vira uma base de dados estruturadas para essa nova interface, tanto no ponto de vista de produção, quanto no ponto de vista de uso. Mas, por exemplo, vocês usam IA para escrever texto? Porque a gente viu aqui, né, nos últimos dias aí, polêmicas, grandes marcas conhecidas de jornalismo, publicando desde conteúdo que não existia, foi simplesmente uma alucinação da ferramenta. Acho que o caso mais notório foi da Exame, né? Que tinha uma lista ali de 10 personagens de novela, 10 vilãs de novela e 5 delas nunca existiram, né? Mas não foi o único caso. O G1 também teve um trecho, né, de prompt de resposta, né, de IA que foi publicado. Estou citando esses dois, mas aconteceu várias vezes. Eu acho que em vários veículos, inclusive, esses dois se tornaram mais notórios porque viralizaram, né? Teve print, viralizou, mas isso tem acontecido com mais frequência. Então, até que ponto vale a pena usar a IA para escrever o conteúdo e qual o limite para usar essa ferramenta? Claro que vocês estão numa velocidade diferente. E acho que isso joga contra os publishers não só no uso da IA, mas também no aprofundamento do conteúdo de maneira geral. E eu acho que está clara a diferença do que é brand publishing e do que é brand publishing e do que é jornalismo hard news, né? Mas na prática, qual o limite para a gente usar a IA? Dá para usar a IA para escrever texto? Não dá para usar a IA para escrever texto? Como que vocês têm encarado essa questão internamente? A gente tem. Inclusive, eu escrevo, né? Eu não escrevo para os clientes, mas eu escrevo e a gente conversa muito. A gente tem um fórum lá de jornalismo
dessa nova produção, porque a gente viu que existe uma oportunidade de a gente criar até um manual. Então, o Roberto Francilino, que é o nosso head, o Rodrigo Santos, que eles inclusive contribuíram com esse livro vermelho aqui. A gente discute muito internamente a questão assim, a IA ajuda muito na revisão do conteúdo, porque, veja bem, para os jornalistas, pelo menos para a nossa geração, e eu acho que a gente tem que ter algumas boas práticas, você pedir para IA fazer um rascunho para você só atrapalha a produção. Eu fiz alguns testes, assim, eu acho que todo mundo tem que testar, o jornalista tem que estar testando o tempo inteiro, assim, e eu sempre tenho a sensação que sai um resultado mecânico. Sim, e aí tira o seu raciocínio, tira a sua lógica. O jornalismo brasileiro, ele é muito narrativo, ele é muito menos relatorial que o jornalismo, por exemplo, norte-americano. Eu brinco que quando eu estou lendo um veículo norte-americano, quando você vê, você chega no ponto final e fala, cara, mas cadê? O jornalismo brasileiro sempre tem um fechamento, uma moralzinha da história. Isso é bom. A gente é um país continental, a gente tem o nosso estilo. E como a gente cobre muito setorial, todos os publishers, seja B2C ou B2B, são setoriais. Seja o Quinto Andar, com um projeto que a gente tem há 7 anos lá, um ativo há 7 anos, e hoje a gente já foi para outros países, ou seja, esses mais B2B mesmo, industrial, como a Engie, a Claro Empresas, todos são jornalismo especializado. Então, você tem que contar boas histórias, você tem que fazer boa curadoria e você tem que fazer bons tutoriais, que são aquela metodologia Hub, para conteúdo Hub, para conteúdos curados, conteúdo Help, para conteúdos tutoriais, e conteúdo Hero, que são os menos, que você produz menos, porque são conteúdos originais, que são artigos, entrevistas, cases. E aí, não tem IA que substitua esse olhar de edição. E a produção, ela ajuda muito na revisão. Eu acho que, assim, acelerou muito os processos de revisão. Hoje, a gente já tem agentes que revisam baseado no histórico da própria publicação. Então, ela ajuda numa pós-produção. Só que na produção, a gente não faz isso, até porque os conteúdos são profundos e a gente tem uma responsabilidade a mais com a marca. Porque, olha, você trazer marcas para ser publishers já é um processo de inovação. Cada conteúdo ele tem que ser muito bem pensado, a gente publica todos os dias, mas não tem aquela velocidade do hard news. Então, você consegue usar a IA muito mais para te dar segurança do que para produzir um conteúdo do zero. Uma coisa, por exemplo, que a IA tem ajudado muito é na pré-produção, na pós e na pré. Isso tem ajudado muito. Por exemplo, vamos entrevistar uma pessoa. Cara, bota a biografia da pessoa, bota o objetivo da pauta. Pô, ele traz assim, perguntas que realmente, que se você fosse gastar 2 horas ali pensando num trabalho meio chato, aí você ajusta. Então, a pré e a pós-produção a IA tem acelerado muito. Agora, o texto mesmo, o olhar jornalístico, ainda mais nesse momento em que as marcas estão ganhando segurança, eu acho que tem uma vantagem de que o Strong News ele tem uma volumetria grande, ele não é content marketing, ele não é aquela coisa que a gente já chegou em clientes que eram atendidos por agências de publicidade que fazem um conteúdo por semana. Não é isso, é todos os dias. Tem um modelo de produzir um por semana e bota o dinheiro para impulsionar aquilo e alcançar um número maior. Eu acho que o brand publishing ele é um meio do caminho, né? Isso, ele tem um ritmo de pelo menos um por dia, às vezes mais, mas com muito cuidado, porque você está entregando, você não está na pauta, você não está brigando pelo hard news. Você sabe que a audiência vai chegar em você no momento que aquela pauta, que aquele tema for relevante. Então, você está cultivando uma audiência ativa no dia a dia e se preparando para as audiências extraordinárias. PH, a gente se encontrou, né, num debate da ANER na ESPM, e aí a gente se conheceu lá e chamou minha atenção, né, a discussão que você trouxe em torno dos publishers, veículos de mídia, que acabam não aproveitando a oportunidade de se tornarem prestadores de serviço para marcas, né? Ou que não criam sites para empresas e assim por diante. E aí eu achei até interessante, né? Porque, num certo sentido, você estava
convocando os grupos de mídia tradicional a serem concorrentes da Barões, né? Mas o seu ponto é assim, os veículos de jornalismo já fazem uma produção consistente e grande, mas tem muita dificuldade para se colocarem como prestadores de serviços para marcas com brand publishing. A gente sabe que tem veículos que conseguem fazer isso, mas uma oportunidade ainda pouco explorada. Por que isso acontece? De fato, é uma oportunidade, são coisas que não vão caminhar juntas, podem caminhar juntas, mas por que os veículos, mesmo tendo jornalista, produção consistente, sofrem na hora de transformar isso num negócio? Olha, eu vou começar respondendo eu vi você citando também, eu gosto muito do Marco Aurélio, né, o rei filósofo, que ele fala que você precisa de algo acordar todos os dias, né, precisa de uma motivação para todo dia acordar e ir para o campo de batalha. E o Brand Publishing, a Barões, trouxe isso para mim, que foi um desenvolvimento ao longo da minha carreira. Você veio, né, do universo editorial, né? Eu vim do universo editorial, do Lance. A própria Movile, quando a gente fazia conteúdo para celular, fazia com os publishers. E aí, quando eu vi que o publishing de conteúdo editorial ele é maior que empresas de jornal, o jornalismo é maior que empresas que tem o carimbo de jornalismo, isso me deu motivação para, não quero ser aqui ideológico, estou falando de uma maneira técnica, mas de alguma forma mudar a sociedade. Convocar as empresas, para falar, empresas, informem, não convençam. Informem. Parte da sua comunicação tem que ser informativo. E os publishers, chamar a atenção para eles. Gente, o que vocês fazem é muito importante. A técnica do publishing não é produção de conteúdo. Conteúdo é um dos elos de uma cadeia muito importante para a nossa sociedade. E se vocês não pensarem de maneira estruturante, vocês vão só encolher em termos de negócio. E aí tem desafios. Eu sempre critiquei muito a escola de jornalismo, eu estudei jornalismo, então posso falar, tenho mestrado em jornalismo, de não falar da indústria da qual o setor pertence, impacta. A gente que faz jornalismo aprende a escrever. E o que justifica mesmo ser um curso superior é a questão de ética e a teoria da comunicação. Mas, tirando isso, é um curso técnico de como escrever, no máximo, como operar algum equipamento. A verdade é essa. Então, quando você não vê o impacto do publishing na economia, você fica míope. E aí você forma pessoas despreparadas para pensar em gestão de negócio, que é a resposta. Ora, se uma marca publisher, né, um veículo, ele tem a capacidade, ele tem a técnica do publisher, por que ele não oferece de uma maneira onde ele consiga isolar as questões éticas, os conflitos de interesse? Separação Estado e Igreja, né? Mais ou menos de uma nova forma, mas sabendo que o publisher é importante para as marcas e sabendo que essa técnica é uma técnica que a sociedade demanda, que ela tem que ser pulverizada. As agências de publicidade fizeram isso. O sonho de todas as empresas nos anos 80, 90 era fazer um comercial na novela. Hoje não. As empresas precisam ambicionar, eu vou, no meu setor, ser um dos grandes publishers. E isso, os publishers podem ajudar. Claro que vai requerer uma gestão um pouco mais sofisticada, mas, de qualquer forma, os publishers não têm outro caminho. Eles vão ter que sofisticar seu modelo de negócio. E não vai ser fácil? Não vai. E ter novas fontes de receita. Claro. Né? Isso é inescapável. O grande problema é que eu fui vendo, lá no Lance, eu participava da NJ e fui vendo o cenário corroer, é que os publishers cada vez mais brigavam para se manter num modelo de negócio muito simples, que era aquele modelo de eu vou vender assinatura, publicidade. E publicidade, e que modelo minguando, e ele se agarrando ao modelo. Eu falei, isso aí tá na cara que isso vai acabar, que isso vai minguar. Deu no que deu. Então, quando você pensa em termos de modelo de negócio baseado em assinatura e publicidade, você vê um declinante, você vê um cenário declinante. É um desafio gigantesco você converter um assinante no Brasil. Eu sempre fico chocado quando... Chocado é uma palavra forte, mas eu acho que é isso também, assim. Porque nos Estados Unidos, veículo tal, o New York Times tem tanto de assinatura.
Mas assim, primeiro que ele começa com uma base global, né? Ele está em língua inglesa, o mundo inteiro pode assinar, e a gente aqui está em português e numa... e com um valor, né? Um dinheiro no bolso que não é o mesmo do consumidor americano, né? Uma base de educação também. Ou do cara que assina o Financial Times, o Wall Street Journal. E ainda assim, eu vejo muito veículo batendo nessa tecla. Não, assinatura é o caminho, assinatura é o caminho. Não é ou não é, né? É um dos caminhos. É um dos. São as linhas de receita. E aí que é o ponto. Se você ficar baseado só nisso, o mercado é declinante. Agora, se cai a ficha que o publishing, em nível profissional, é uma atividade matricial para toda a sociedade, você tem aí uma... Aí é um pouco aquele que você perguntou, você estava convocando concorrentes? Mais ou menos. Era o seguinte... voltando aí a 2000 anos atrás, agora com uma citação de Jesus Cristo, que é quase um contemporâneo de Marco Aurélio, que ele falou, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Para realmente a gente mudar o eixo, e eu acredito que dá para mudar o eixo da comunicação de marca de persuasivo para informativo, só a Barões não é... tudo bem, a Barões é líder do mercado, eu falo mas tem muito, muitas empresas que precisam fazer isso. Eu falo muito nisso, assim, sobre isso, né? Mercado de TV, mercado de revista, mercado de jornal. A sensação que eu tenho é que, às vezes, as lideranças desses setores estão tão preocupadas em brigar entre eles que esquecem que tem um concorrentes, né? Google, Meta, gigantes que estão... eu acho que assim, você tem que valorizar o seu setor. E não... a gente quer, vamos dizer assim, concorrentes leais no sentido seguinte, mas não precisa ser concorrentes, porque a Barões tem um certo posicionamento. Por exemplo, empresas regionais. Empresas regionais, veículos regionais, têm um potencial dentro da sua estrutura de custo, do seu modelo de negócio, de estimular publishers regionais, setoriais regionais, que vai ter uma lógica nacional. E aí falar, mas tudo bem, tem na hora de uma denúncia, na hora de uma questão de conflito ético, esse conflito ético acontece anyway. Se você tem um anunciante, você vai denunciar, se vai ter uma denúncia, esse conflito ético vai vir de qualquer forma. O ponto é, se você estimula marcas a serem publishers, você está estimulando marcas que têm disposição de ser publisher, são marcas construtivas para a sociedade. Não são marcas predatórias, oportunistas. Você quer conflito maior de interesse do que anúncio de bet em canais esportivos? Bet é uma doença. Você está estimulando uma doença. Isso para mim, já é um conflito de interesse já de cara. Então, o brand publisher, oferecer brand publisher para marcas, por exemplo, regionais, potentes, cooperativos. O Brasil é tão grande. A economia brasileira tem tantas empresas médias. A Fundação Dom Cabral é nosso cliente, né? Eles têm esse mapeamento. O Brasil real é tão grande. Agora, a gente precisa estimular com que as marcas assumam esse compromisso. E os publishers, sobretudo os regionais, têm essa capacidade. E onde está a dificuldade para as empresas entrarem? Porque a gente está falando aqui de brand publishing, né? Claro que você vai ter sempre... Você fala aqui da Red Bull, né? Que é um caso notório que... Red Bull é igual ao New York Times, não dá para comparar. Está muito fora da curva. Mas assim, eu já fui chamado para trabalhar numa empresa que queria montar uma redação dentro da empresa. Esse projeto durou 6 meses, não preciso dizer, né? Eram 5 níveis de aprovação, todo mundo tinha que assinar, todo mundo dava opinião, não saía nunca, né? Era muito difícil mover a conversa ali dentro e tinha um prazo de construção. Onde está a barreira para as empresas também sentirem a necessidade e quererem produzir mais conteúdo? Boa pergunta, porque a barreira realmente... Eu fiz uma crítica à formação, né, dos jornalistas, também tem do lado das empresas, que a gente vê pessoas pouco preparadas ou com uma formação muito anacrônica, né? O cara que fez MBA nos anos 2000 e hoje lidera uma empresa, aí o case que ele conhece de comunicação é McDonald's, IBM dos anos 80, e o cara tem essa mentalidade. Por isso que quando a Barões entrou no mercado, a gente não é uma empresa de conteúdo, não é uma agência de conteúdo, não é uma agência. Sei lá, hoje é uma MediaTek. Esses rótulos mudam, mas é uma empresa que tem metodologia.
As pessoas têm que aprender que é a plataforma, é a distribuição e o conteúdo tem método. E aí você não precisa pensar igual no século XX, vou montar uma redação, você monta um processo. E o desafio é você ter lideranças que entendam a transição midiática. Esse livro branco, os Brand Publish Transição Midiática, os 5 primeiros capítulos, as 30 primeiras páginas, é justamente sobre essa transição midiática. Eu escrevi para líderes se posicionarem, entenderem que aquele mindset de eu vou viver de promoção, de propaganda... 4 Ps, né? Acabou. Sua comunicação vai ficar fragmentada, você vai investir muito dinheiro e não vai ter retorno, você não vai conseguir ter dados próprios, você não vai conseguir construir uma comunidade editorial em torno da sua marca. E aí, o C-Level que negligencia a transição midiática, negligencia a própria marca. Então, tem muitas empresas em risco. A crise não é de demanda, a crise é de modelo de comunicação. Então, a gente fala muito nos fóruns aí da Aberge, a gente fala, e existe também essa questão de que a comunicação das marcas, elas têm que se entender mais poderosas. Ela tem uma subserviência. Um CEO vai falar com o CFO, ele sente e ouve, porque o CFO mostra lá o método, mostra a planilha. Vai falar com a pessoa de comunicação vive numa gincana, porque não tem nem processo para mostrar, porque vive na gincana do dia a dia. Então, é muito importante, e acho que tem a ver um pouco com a maturidade da comunicação das marcas, quando a marca fala, eu vou ser dona de um ativo, vou publicar todo dia, vou aprender, vou desenvolver uma audiência, vou resgatar o pacto de confiança no conteúdo, e aí a marca ganha essa posição. E o desafio é o convencimento, é mostrar como isso funciona. Hoje, aqui, a gente tem muitos cases. Quando a gente começou a Barões, a gente só usava cases de fora. Era L'Oréal, American Express, o próprio Red Bull, que eu considero também um case galáctico, tipo New York Times por paywall. É lindo, mas é muito difícil replicar. Tipo Barack Obama na oratória. São aquelas coisas únicas. Então, eu sempre tirei o Red Bull meio... Embora, em 84, quando a Red Bull foi fundada, a lógica foi a mesma. O fundador falou, eu não vou competir com a Coca-Cola em anúncio. Eu vou informar. A lógica foi a mesma do Brand Publishing. Só que agora ganhou escala, ganhou uma nova dimensão, o publishing. Mas hoje a gente tem muitos cases no Brasil. A Barões lidera grandes cases e o próprio ambiente mudou, né? Porque ficou tão claro a desinformação, fake news. Tem tantos setores. A agro, por exemplo, sofre muito com uma cobertura superficial. Muitas vezes cobertura da cidade grande, de São Paulo, do Rio de Janeiro, falando do Brasil profundo. E hoje tem uma necessidade também da marca aparecer e bem posicionada e ter o conteúdo, porque se ela não fizer, ela tem chance de ter um site falso fazendo aquilo para fraudar, para vender conteúdo. Porque cada vez mais, se você não está falando, alguém está falando por você. Né? Você está ocupando espaço. E aí, ocupando espaço não só como destino editorial, as pessoas chegando à sua plataforma, mas distribuindo. A gente tem desenvolvido agora, e com a ajuda da IA, formatos Discovery, Web Stories, cards, com modelo editorial, onde você começa a ter uma audiência estendida e você ocupa nas redes sociais espaços que era de desinformação. E como o vídeo tem entrado nessa estratégia? Porque o vídeo também, a própria IA, né, barateou o custo de produção, facilitou a criação de vídeos que às vezes nem são realistas. Como as marcas e vocês, né, têm atuado nesse segmento? Porque ele ainda é muito novo e mais caro de fazer do que o texto, por essência. O vídeo foi uma coisa engraçada porque também foi um rat race, né, no 2010, né? Dos sites, lembra? Todo mundo pivot to video era a regra, né? E aí era emulando broadcast. Era emulando o broadcast da Globo. Não era uma linguagem de internet. Então, eu não vou mencionar aqui, mas quantas TVs XPTO tinha e quebraram? E, inclusive, quebraram os grupos porque... Nossa, fazia Glass Studio. Era uma coisa assim, parecia que queria resgatar... O payback nunca vinha, esse dinheiro não retornava. Porque o vídeo tem uma fake news, né? Uma percepção errada. O vídeo... Teve um estudo da Cisco que falava que o vídeo era... A maior transmissão de dados era através de vídeo. Porque um vídeo de um filme de Netflix, você assiste, todos os seus textos que você lê um ano.
Então, em termos de bits e bytes, vídeo carrega bastante dados. Mas no comportamento, as pessoas nunca leram tanto. O vídeo, claro, substitui, mas ele tira a gente da telona. Ele tira a gente da TV aberta. Agora, a Barões começou, desde o começo e mantém, a base nossa é texto. É o que foi o celular tirou do jogo revistas e jornais. E produzir texto para celular tem suas regras de negócios, regras de leitura. Você não vai querer botar, igual a Veja tentava botar 8 páginas, uma entrevista de 8 páginas no celular. É outra forma de fazer. Então, esse é o nosso caminho. Então, a gente vem da origem da mídia de texto, que eu acho que é fundamental no IA, vai ser durante muito tempo. E o vídeo, ele vira componentes de distribuição. É muito importante para o Web Stories. E, vamos dizer, tem podcast, tem ações de vídeo, mas são ações mais pontuais. O vídeo ele é um complemento da estratégia de brand publishing, pelo menos no ponto de vista da Barões, que é Strong News e que é baseado em texto e que ele é mais indexável e mais acessado. As pessoas nunca leram tanto, na verdade, notícia. Não vamos discutir aqui a qualidade da notícia. Não vamos discutir... Não, mas isso é um fato. Está todo mundo consumindo, fato. mas os veículos, né? Veículos, quando a gente fala de jornal, né? Eles são numa situação difícil, mas a gente também... Difícil do ponto de vista, né? Difícil e não todos, tá? Tem alguns veículos que nunca tiveram tão bem. A receita segue crescendo. Vários veículos encontraram modelos de negócio muito robustos, não raro por evento. Então, a gente generaliza, mas eu acho que é importante fazer distinções. Primeiro, não é todo veículo que está numa situação ruim. É difícil, é desafiador, mas tem veículo que vai muito bem, obrigado. Aí tem um segundo ponto. Sim, para a grande maioria que veio de um modelo de assinatura e publicidade, só assinatura e publicidade, aí realmente ficou difícil. Porque as pessoas dão um Google, encontram a sua notícia que está atrás de um paywall em outro lugar e vida que segue. E vários desses veículos ficaram cada vez mais generalistas. Por que eu tô dando esse contexto? Porque esse contexto também traz oportunidades, seja para as marcas, como você estava colocando, mas para os próprios veículos, né? Voltarem a uma produção de conteúdo, talvez pensando mais no Strong News. Isso. E aí me leva a pergunta, quantos veículos já te procuraram, ou se em algum momento procuraram assim... PH, vamos fazer aqui o que você está fazendo na Barões ou como que eu viro um publisher mais efetivo? Já aconteceu isso? Já teve essa... No começo da Barões, a gente atendia publishers, mas nossa intenção sempre foi marcas. No começo, até pelo nosso networking, né, a origem, a gente atendeu alguns projetos, foi legal, mas a gente chegou à conclusão que nossa missão era fazer marcas virar publishers. Foi bom, ajudou a gente a estruturar a empresa. Mas assim, a gente já conversou algumas vezes com publishers para falar de brand publishing, de ajudar eventualmente fazer alguma coisa junto, mas você vê que o publisher ele tá com a agenda dele e às vezes ele não olha para cima, não olha para o lado. Então, eu acho que assim, a gente até por uma questão de método, a gente falou, bom, então a gente até pensou uma vez, tinha algumas empresas que tinham produto próprio, fazia brand publishing. A gente falou, para não ter nenhum risco sequer de conflito de interesse, que, na verdade, como a gente falou um pouquinho lá atrás, ele já existe por si só, vamos ser uma editora, né, um publisher, white label, para marcas que são líderes. Então, hoje, a gente tem portais ativos de publishing, líderes setoriais em diversos setores. Eu dou um exemplo, por exemplo, a MRV Co., né, o grupo da MRV, tem o Habitability, que é um portal hoje sobre o futuro do habitar, que hoje ele é apreciado muito pela academia, onde você fala de urbanismo, fala de... tinha uma matéria sobre inteligência artificial e podas na cidade, com um professor universitário, se não me engano, aqui da USP. Onde que isso vai ser realmente aprofundado? Então, você começa a ter uma visão assim de ter líderes editoriais em setores diferentes sendo assinado por marcas.
E isso acabou que a gente não gera mais esse conflito de interesse, justamente por não estar posicionado junto aos publishers. Eu achei curioso até você trazer o exemplo da MRV, porque a MRV é do Rubens Menin, né? Uhum. Ele é um fundador, um dos principais acionistas, que também tem a CNN e Itatiaia, e é um cara que investe muito em conteúdo, né? E aí, justamente, a MRV fazendo essa aposta em conteúdo, mas não usando a área editorial. Inclusive lá a gente nunca se esbarrou com ninguém, porque a gente fica ali direto com a área de marketing, hoje liderado pela Alexa e com uma equipe muito focada. Temos 2 hubs lá, o Habitability e o Sonhar e Morar. O Sonhar e Morar mais voltado para o consumidor da marca MRV e o Habitability mais voltado para a comunidade de urbanização, desse debate fundamental, que isso é ESG. É o S, é o futuro do habitar. Então, a MRV, o grupo, se posicionou como um think tank num setor altamente... num setor editorial complexo, porém vazio. E deve ter sido uma notícia ótima para você, né? Essa semana o Facebook falou que vai aumentar 12,5% aí o valor da publicidade. Eu estou brincando que é ótima, porque se o custo, né, de aquisição do conteúdo de publicidade aumenta, o orgânico, aquilo que tem uma natureza orgânica, tende a ser mais atrativo. Como você vê essa questão aí? Porque tem um aumento também do custo da publicidade nas plataformas, né? Eu acho assim, a gente na distribuição tem tanto a distribuição orgânica, que as pessoas chegam até você, e quanto mais tempo a orgânica ganha mais relevância, porque o brand publishing envelhece como vinho, né? Ele vai amadurecendo, vai ganhando autoridade, vai ganhando liderança editorial. Mas o impulsionamento é importante, sobretudo com seus dados primários. E aí que está a chave. Quando você tem um hub e você consegue relacionar, criar cookie pools de pessoas de determinada região, idade, com consumo de conteúdo, e cria ali o cookie pool de first party data, e você imputa isso nas plataformas, você consegue ter muito mais produtividade no impulsionamento. Você não fica impulsionando campanhas. Impulsionar campanha é caro. A cada... você vai, cria um hot site, impulsiona, vai gastar um dinheirão e vai jogar fora. Quando você impulsiona baseado em dados, você constrói aquela audiência de maneira gradativa e cai muito o CPC. Então, a nossa preocupação aí com esse nível de inflação do reajuste não é grande, porque os CPCs são baixos e eles são bem produtivos, porque você está sempre comunicando na plataforma, eu quero pessoas desse jeito, você está atingindo pessoas que não te conheceriam se você não impulsionasse. Só que você está constantemente impulsionando. Eu fiz um projeto com uma marca, era desesperador, né? Porque às vezes vinha a campanha da marca, e a gente falava assim, campanha de conteúdo branded, né? Que a gente fazia dentro do veículo. Aí vinha fazer, essa pessoa que você contratou não tem menor fit, ou não tem menor aderência com quem já leu não interessa, impulsiona. Aí, sei lá, custava, hipoteticamente, né, custava R$100 para atingir 100 pessoas. Aí você trazia um personagem que tinha aderência com o público daquele veículo, fazia um conteúdo que a própria redação sugeria. Com os menos R$100 você atingia 1 milhão de pessoas. Mas por que... E aí a gente segue quebrando a cabeça. Você falou, né? Eu digo você falou da questão da formação, né? Tanto de jornalistas, e aí eu posso dar o meu relato aqui, que quando eu aprendi a mexer no Excel e aprendi a ler balanço de empresa, muda a perspectiva que as pessoas têm de você dentro da empresa, né? Porque o jornalista, quando vai para o mundo corporativo, tem vários jornalistas aí liderando empresas gigantes, né? Sim, sim. Tem uma longa lista. Mas o ponto é, quando você chega no mundo corporativo e você é jornalista, você é o cara que só escreve. Então, assim, é capaz do cara ler meu texto e ver se está bom, mas ele não te encara como um decisor do negócio, que é o que você estava dizendo. Mas eu também posso dar o outro lado, né? Muitas vezes no mundo corporativo, a turma do Excel está muito preocupada ali só no Excel e no dia seguinte, que para mim é a coisa mais assombrosa, que é não ter a percepção de narrativa, né? Que ela começa hoje e às vezes vai durar 2, 3, 4, 5 anos.
Você pega a Coca-Cola, né? Começa uma história de Coca-Cola e que vai durando tanto tempo, e todas as grandes marcas. Até que ponto a pressa cada vez maior hoje, que você está falando de strong content, também não atrapalha as marcas a pensarem publicidade também, mas também de se posicionarem como uma autoridade do seu setor? Acho que atrapalha bastante, por isso que a seara é grande. Sobretudo varejo, por exemplo. Varejo, a gente já sentou com uma empresa, um grande varejo, e a gente sabe na primeira reunião se a conversa vai prosperar ou não. É verdade. Na primeira reunião você sabe se a marca está interessada. E a gente viu que não ia prosperar mesmo. Pouco tempo depois, maior crise de balanço, uma crise séria. Sim. No impacto da economia real, da vida já sabemos das até pessoas. que marca é agora. Então você fala, cara, essa empresa naquela condição não teria condições de ser brand publish, mesmo que a publicidade dela era linda, inclusiva, não sei o quê, mas os fornecedores dela que estavam retratados nessa publicidade politicamente correto eram extorquidos pelo setor de compras, que era um método, né, de eu quero parcelar. Não, eu vou pagar à vista. Aí quando o cara, tá bom, então a vista é mais barato. Não, eu vou pagar à vista, só que o valor à vista só que parcelado. Eu não vou pagar mais. Era isso que ele fazia com fabricante de meia, com pessoas que precisam do dinheiro para viver e para fraude. Então é uma coisa muito séria. E aí você vê o reflexo da cultura da empresa de quem está mexendo com Excel. Dá para entender uma empresa pelo conteúdo que ela produz? Isso. Essa é a nossa, inclusive, a tese central. Quando uma marca tem um compromisso editorial, você entende muito mais o que ela quer. Você entende muito mais o impacto, o conjunto de crenças e valores, para onde a marca, qual é o advocacy da marca. Aliás, não tem outra forma. Teve um cliente nosso do setor agro que falou, cara, não dá para ficar botando propaganda de sustentabilidade em jornal econômico à noite. Não é assim que se discute sustentabilidade no campo. Não pode ser assim. Tem que ser realmente se estabelecendo como um fórum de debate, se estabelecendo como um centro de inteligência daquele setor. E essa o Guy Debord, na Sociedade de Espetáculo, ele fala, né? O acúmulo de capital produz marca, produz imagem que produz marca. A gente acha que agora na sociedade da informação, o acúmulo de referências, de informação, de publishing editorial, traduz a visão de uma marca com profundidade necessária para uma sociedade baseada em informação, não mais no espetáculo. PH, entrando aqui na reta final. Para uma marca, para uma empresa que queira começar a produzir conteúdo, ser um brand publisher, né? um editor que tem conteúdo de marca. Por onde ela começa? Boa pergunta. Primeiro, eu acho que vale a pena ler os livros, Brand Publishing, pesquisando, para entender que não é content marketing, que não é produzir conteúdo de forma fragmentada para redes. É a marca ser um destino editorial. Ela começa percebendo o seguinte, não dá mais para eu ficar fazendo paid media como eu fazia antes. Não é sustentável. A assessoria de imprensa é fundamental, mas ela lida com hard news, lida com o dia a dia. As pautas de profundidade estão cada vez menos requisitadas pela imprensa. Então, a marca precisa de autonomia, construir uma audiência própria. E aí ela precisa de ter um posicionamento editorial e entender a metodologia da mídia proprietária, o valor da mídia proprietária. Então, eu começaria fazendo essa autocrítica. Olha, eu tenho minha mídia paga, eu tenho minha assessoria de imprensa, mas o meu mídia proprietária geralmente é amadora. É um blogzinho mal atualizado no meio do site institucional. Então, como profissionalizar isso? E entender que não é produzir conteúdo, não sair produzindo conteúdo amanhã. É estruturar a mídia... A narrativa, né? Não só o posicionamento editorial, essa narrativa, mas a plataforma, como eu vou usar a plataforma, como que isso vai ser um ativo da marca. Como que isso vai ser distribuído? Uma das coisas que a gente também faz muito, você falou daquelas agências que fazem hot site e impulsionam para atrair um monte de robô russo. A gente fala, e muitas vezes a gente tem que falar, segura a onda, vamos lançar o Hub, mas os primeiros 3 meses vamos botar pouquinho
a audiência vai ser baixa, porque a gente tem que esquentar ali os algoritmos para entender como é. Não é o Sociedade do Espetáculo que você vai lançar, vou chamar aqui todo mundo para... Não, é um lançamento gradativo. É outro método de encarar, vamos dizer assim, a comunicação. Então, olhando o paid media, mídia paga, a earned media, que é geralmente assessoria de imprensa, e a mídia proprietária, a marca vai ver que a mídia proprietária é a que tem mais potencial de crescer e profissionalizar. E a gente também, tanto, acho que a turma de comunicação, de maneira geral, acho que todo mundo, não se limita só à comunicação, também precisa se libertar um pouco da questão do número, né? Só é bom se tem muita gente vendo, só é bom se tem muita gente clicando. Muita gente não necessariamente é a pessoa certa, né? Aquele que vai consumir o produto ou converter, né? Mas sabe uma coisa boa que a gente mede? A gente mede o setor. Por que a gente fala que os publishers que estão com a Barões aí há anos são líderes editoriais? Porque a gente pega o SimilarWeb, faz um mapeamento na época do planejamento, benchmark do setor, e vê o tamanho deles e vai crescendo para chegar ali no top 2, top 3. Por exemplo, quando a gente lançou o Seja Relevante da Fundação do Cabral, tinha claramente um gap, porque as publicações sobre carreira, executivos, educação executiva mais relevantes no Brasil era a Harvard Business Review e a MIT Tech Review. Não tinha uma universidade que tinha uma publicação. A HSM, que é independente, estava lá, e hoje o Seja Relevante ocupou o top 3. Então, não é uma questão de comparar com a audiência da Exame. É questão de entender o seu setor. Sim. E aí você vai ver que a sua audiência pode ser de 100 mil no mês, pode ser de 1 milhão, mas depende do setor onde você está atuando. E aí você muda. Você tem muito mais tempo de qualificar essa audiência e tornar essa audiência mais efetiva, inclusive para negócios. Porque a gente... Só para concluir assim rapidinho, a gente não fala assim só de gerar lead. Não é isso. Não é sobre isso. É trazer as vozes certas. Às vezes um case que você faz, uma entrevista que você faz com prospect, destrava um negócio muito maior do que você trazer um X número de leads. Então, é uma lógica muito mais sofisticada. E aí, quando você segmenta e lidera aquela audiência naquele setor, o número fica, vamos dizer assim... fica uma coisa menos absoluta, fica mais relativa e fica mais fácil de lidar. Eu acabei de lembrar aqui que eu não abri para perguntas de quem estiver ao vivo aqui conosco. Yulia, alguém tem pergunta? Temos perguntas, vamos lá. As pessoas já estão habituadas, né? Eu nem falei que ia ter pergunta, nossa. Mas já mandaram. E como é ao vivo, né? Yulia, quer entrar aqui? Tá sem o microfone, né, Yulia? Onde eu vou conseguir ver as perguntas aqui, que eu nem abri meu telefone. Vamos lá, deixa eu ver. Obrigado, Yulia. Yulia daqui a pouco tá aqui, tá? A gente vai gravar as análises e a Yulia volta. Deixa eu ver aqui. No bacana essa interação, que é ao vivo, mas... É a primeira vez, né? Nem abriu para pergunta e o pessoal mandando, né? Comentando. Não, e tem vários comentários. Eu tô tentando entender a pergunta aqui. E sobre as PMS? Existe realmente a possibilidade de implementar um projeto de brand publishing para esse nicho? Pergunta do Jorge Fernandes. Ótima pergunta, né? Ótimo. A gente falou de conteúdo de marca, mas de uma maneira... Dá a entender que é só para marca grande. Sim, funciona para pequena e média? Funciona. E aí que eu falo dos publishers menores. E, inclusive, porque eu acho que assim, a Barões, eu acho que essa pergunta é muito boa, a Barões quer, assim, no futuro, daqui a 10 anos, que qualquer marca, PME mesmo, ao invés de falar, de ter um modelo mental, vou fazer comunicação, vou fazer propaganda, vou fazer comunicação, vou fazer informação. E aí uma PME, ela pode ser desproporcionalmente, no bom sentido, relevante, em relação ao tamanho dela. Eu lembrei do Dollar Shave Club, nos Estados Unidos, que começou com uma revista, ficou tão grande que aí a Gillette foi lá e comprou a marca porque estava incomodando. Agora, aí o cara tem que ler o livro, entender o publisher, para ele não fazer... A gente estava aqui em off, não fazer as coisas de maneira... com baixo grau de profissionalismo ou fazer um site qualquer. Não. Faça pequeno, mas estrutura... com a cabeça de publisher, estrutura com a cabeça de relevância. Pensa na necessidade da audiência e não no desejo da audiência. O desejo da audiência é o que os influencers fazem.
Eu vou não sei o quê para viajar, é a frivolidade. Inclusive, conteúdo de influencer, né, só complementando aqui, a gente tem visto nas pesquisas também de vários influencers cair muito a credibilidade do conteúdo. Claro, né? As óbvio. pessoas estão acreditando menos no influenciador. Né? Óbvio, e isso é um problema sério, que é um sintoma do nível da educação, até da própria educação midiática. Né? Então, quando uma marca ela é PME e ela se posiciona como a comunicação também como um serviço para a necessidade da audiência e do setor dela, ela vai ter um posicionamento diferenciado. Então, eu acho que PME é uma oportunidade muito grande, inclusive para os publishers regionais que podem atender esses PMEs. Uma pergunta aqui também é se assessorias de imprensa, né, poderiam também fazer esse papel de produção de conteúdo, de ser... de fazer a gestão para pequenas e médias empresas. Sim, sem dúvida. Só que aí eu acho que as assessorias de imprensa, assim como os publishers, ela tem que sair só do conteúdo. Tem que pensar também na plataforma e na distribuição. Eu falo o seguinte, gente, tecnologia não é rocket science. Lembra Marshall McLuhan, o meio é a mensagem. O jornalismo, as agências, fica só na mensagem. Não, é os dois. Então tem que entender do meio, tem que saber fazer um portal decente, tem que saber fazer uma distribuição decente, tem que se profissionalizar. Mas eu acho totalmente aderente. Inclusive, por exemplo, na Cochupé, o Hub do Café, que foi premiado, ano passado ganhou o Jatobá, a gente faz a plataforma, a gestão e a distribuição. Quem faz o conteúdo é a Fábrica de Ideias, que é uma assessoria de empresa que está há 20 anos lá. E, nossa... Entende muito Entende do tema, muito. Né? E aí vira... amiga da gente, vira parceira, porque a gente trabalha junto e muito bem. Quem está aqui também é a Lulu Scantzi. Lulu. Teve com a gente lá na SPM, no painel. Né? Ela fez um painel diferente, mas no mesmo evento. E ela falou, ótimo ouvir você de novo. Continuação da conversa da ESPM, mas igualmente inspiradora. De fato, é uma continuação. A Lulu me deu uma visão global. O trabalho dela é muito legal, né? E assim, uma visão do nosso posicionamento no nível global que foi inspiradora aí para A Lulu produz uma revista, né? Super bacana, voltada para o público infantil, só que a Lulu fica na Holanda, né? E essa revista é distribuída aí para vários países e até desmistifica, né? Coisas de não tem mais gente lendo revista, criança não lê. O trabalho dela aí é muito bacana, né? Bom, já estouramos o tempo aqui, né? Foi ótimo. PH, super obrigado por ter vindo. Vamos marcar outras conversas aqui. Porque esse assunto é meio inesgotável, né? Exatamente. E, de novo, a gente está falando daquilo que é central na sociedade humana. Então, não tem fim a conversa, mas eu acho que a gente conseguiu explorar os pontos principais. Eu agradeço muito a abertura e toda a interlocução aí. E para quem quiser conversar com o pessoal da Barões, entrar em contato com vocês, qual o melhor caminho para... Procura Brand Publishing no Google. Vai aparecer. Vai aparecer. Esses dias um cliente novo que vamos lançar aí, a área de tecnologia estava falando, recebeu, a gente estava fazendo a 4 mãos, e falou, olha... A gente foi pesquisar o que vocês fazem, a gente só achou referência de vocês, que legal. Então, mas só falando sério, tem o site brandpublishing.com.br, que é o nosso ativo. Tem a página da Barões, barões.com.br. E tem no LinkedIn, só procurar Paulo Henrique Ferreira, Barões. Vocês vão achar lá. E a gente está aberto tanto para as marcas, mas, sobretudo, também para o setor, para a gente conversar com o setor. A Barões está posicionada na NER, por exemplo, porque a gente se vê como publishers. Na Berge, por exemplo, que a gente se vê como uma ferramenta de comunicação corporativa fundamental para esse novo mundo. Então, a gente quer conversar com o próprio mercado, que é aquilo que falou, o mercado tem que crescer. E não a gente quer liderar o mercado em crescimento. É mais fácil dividir um bolo maior do que ficar brigando por um bolo que diminui. Né? Eu sempre uso a analogia. Assim, eu acho que quando a gente fortalece o mercado... inclusive, estou para publicar uma matéria sobre agências de publicidade. A minha tese é simples. Assim, o pior inimigo das agências de publicidade são as próprias agências de publicidade. Eu nunca vi um mercado
que se sabote mais do que as agências de publicidade. Algumas das pessoas mais brilhantes que eu conheço, mas elas entram numa concorrência, o cliente vai lá assim, vou pagar 0. Aí o cara vai, não posso perder esse cliente, eu quero ganhar esse cliente, para dar uma impressão de que é maior, que é grande, e isso arrebenta o mercado. Acho que em maior ou menor nível, acontece em todos os setores, mas eu estou impressionado com a frequência com que isso vem acontecendo no mercado de publicidade. É um spoiler, aí nos próximos dias eu vou concluir o texto, estou apurando ainda, conversando. Não sei nem porque eu falei disso aqui agora, porque a gente está falando de transição, de marca, né? Brand Publishing em transição, e acho que as agências aí têm um desafio grande. PH, super obrigado pela sua presença, prazer recebê-lo aqui. E daqui a pouco vou conversar com a Yulia aqui. O programa, né, esse podcast aqui vai ao ar, vai ficar a gravação. Então, se você gostou do conteúdo, quer mandar para alguém que você trabalha junto, para uma marca, empresa, né? Vai estar disponível aqui nas redes, YouTube, Spotify, todas as plataformas aí de podcast. Até a próxima. Voltando com o Yulia Serra. Bem-vinda, Yulia. Obrigada. Muito bem. O que temos na nossa pauta hoje? Ghosting da internet. Exatamente. Até dando os créditos, foi a BBC que criou esse termo aí, que falou primeiro deste ghosting que a gente está dando da internet, e a gente trouxe uma análise aí para falar, então, com a chegada das visões gerais de IA que já estão aqui, o modo IA que já está nos Estados Unidos, né? A gente já tem números que os publishers perderam até 80% de audiência. Então, vamos falar sobre isso, como isso impacta o setor. Eu acho que... Deixa eu ver se eu entendi, né? Ou para explicar, né? Entendi, eu já entendi porque eu já ia mandar, mas vamos para explicar. Então, a gente tem o Google Zero, que é esse efeito Google Zero que é chamado, que em vista de maior uso da IA dentro dos mecanismos de busca, então os resumos que o Google entrega ali, menos pessoas clicam na matéria porque já leu o resumo, a resposta já está resumida ali na IA. Sem pagar, né? O Google não paga ninguém por esse conteúdo, mas vamos lá. Então tem um resumo de IA, só que a BBC está trazendo um efeito maior, que é o ghosting da internet inteira, né? da web, o ghosting da web, e o efeito Google Zero é um dos efeitos, é um dos fatores para o ghosting da internet. É isso? Exatamente. E até, vamos ser justos também, que muitas vezes tinha pessoas que entravam no Google e só com aquela primeira linha ali que a gente conseguia ver dos conteúdos, nem chegava a clicar na matéria, dependendo da pergunta, snippet, né? Exatamente. E até tem aqui um dado do Pew Research Center que 1 em cada 5 buscas no Google em março desse ano já produziu um resumo de IA. Então, também tem isso. Assim, cada vez mais esses termos estão sendo resumidos, estão sendo já... resumidos mesmo é a palavra, pelo Google. Então, cada vez menos as pessoas estão tendo essa vontade e essa até necessidade, acho que é mais uma necessidade de clicar no link para ter uma informação. E aí a gente vai para outras questões que já dissemos aqui, como, por exemplo, até a questão da desinformação, né? Também um resumo de IA do ChatGPT que muita gente fala, tem alucinações. Tem muito erro, assim. Quando eu tô apurando a coluna, por exemplo, eu não uso. Eu uso para pesquisa, mas toda informação que vem como resposta no ChatGPT, por exemplo, se eu não encontro numa fonte oficial, uma reportagem ou um documento, ou livro, etc., eu não publico. Porque tem muita alucinação ali, tem muito erro, e às vezes você não consegue checar aquilo que a IA entregou ali para você. Já aconteceu, ela é impressionante, aconteceu de me trazer uma referência que não estava em lugar nenhum, imagino que tenha tirado de um livro, e eu telefonei para a pessoa citada no livro, eu mandei um WhatsApp, e a pessoa confirmou, mas não era exatamente aquilo que a IA falava. Estava diferente, ela confirmou de um jeito diferente. Então, assim, de fato, para a pesquisa, ela é muito útil, ela me trouxe uma informação útil, mas essa informação teria sido muito ruim se eu não tivesse checado, porque ela seria desinformação. Ela não... o fato aconteceu, mas não do jeito que a IA estava me contando ali. Então, a checagem é fundamental.
É muito o que o PH falou, né? Ela não pode escrever um texto, ela não pode fazer a produção final, ela pode ajudar na pesquisa, mas assim, o fator humano, como a gente sempre defende aqui, não dá para você simplesmente ignorar. Sim, eu uso muita IA para tradução, por exemplo. Então, às vezes, sei lá, vi uma reportagem no New York Times, tem uma aspa de um executivo, ou fez uma conferência, e aí no resumo da conferência está em inglês, eu uso para traduzir para português, e a tradução é impressionante. Então, ela é muito útil, assim, mas ela tem que ser bem usada. É como qualquer ferramenta, né, gente? Não dá para... Você não pega uma ferramenta ou seja o que for, entrega na mão de uma pessoa sem que ela tenha o treinamento para usar ou sem que ela tenha a maturidade para usar aquilo. É importante que se diga também. Por isso que tem uma série de regras. Ainda sobre o ghosting, o que mais a gente tem dentro desse contexto? Não, também tem uma questão de distorção, né? A gente já falou aqui como a gente distorce a questão dos números, porque parece muito assim, um número determina se algo é bom, se algo é ruim. E a internet, com o alcance que ela tem, ela também deixou a gente um pouco... A gente não tem tanta noção. A gente fala números estratosféricos e a gente não tem noção do quanto isso significa de fato, na prática. A gente até estava conversando nos bastidores, né? Às vezes você pensa, nossa, seguidores, nossa, tantas pessoas viram matéria. Tenta colocar essas pessoas dentro de lugares. Sempre a minha meta, assim, a gente estava conversando, assim, a gente está chegando a 16 mil seguidores ali, ou conexões, né, dentro do LinkedIn. É conexão mais seguidor dá 16 mil ali. Que, parando, assim, pensando que eu faço um conteúdo que é segmentado, que é voltado para a mídia, que é falando de negócio, tem um público limitado mesmo, né? Acho que até chegar em 16 mil significa que a gente furou uma bolha, a gente conseguiu trazer mais pessoas interessadas no assunto. Mas, para quem tem aí, quem vê nas redes sociais, né, pessoas com 1 milhão, 500 mil seguidores, pode parecer pouco 16 mil. Só que, gente, é muito, porque é o que eu sempre falo, né? Imagina você fazer uma festa e colocar todo mundo que teve interesse naquilo que você produziu, gerou uma conexão. Cara, 16 mil é muita coisa, é muito impressionante. Eu realmente nunca imaginei que fosse chegar num número tão abrangente. Ou o próprio PH, né, comentando que estava no Uber e que o cara falou, eu conheço. Tipo, e é curioso, porque às vezes eu entro no Uber e o cara me fala assim, eu te conheço de algum lugar. Então, claro que eu fico muito feliz, mas, ao mesmo tempo, eu fico tenso, né, porque eu nunca fui uma figura pública. Eu escrevia, mas num tempo, assim, eu comecei em redação num tempo que era uma assinatura, ninguém via seu rosto, ninguém sabia quem você era. Nunca trabalhei na TV na frente, assim, e eu sou uma pessoa super tímida, né? Então, já falei isso aqui no começo, eu sofro um pouco. Então, quando a pessoa fala comigo, eu fico super sem graça, não sei nem como reagir, mas isso eu preciso trabalhar mais. E eu fico super feliz. Não é nada... Mas quem já trabalhou comigo sabe que eu sou uma pessoa... Mas eu fico quieto no meu canto, eu sou reservado, eu sou mais introspectivo mesmo. Mas calhou de acontecer. Bom, mas voltando aqui ao Google, a gente tem, né, um cenário aí de menos view, menos clique também, né, porque se não tem o clique, não tem esse view. E como os grupos de mídia estão reagindo a isso? Assim, o que está acontecendo nesse cenário? Exatamente. E essa é a questão até de uma provocação que o The Audiencers trouxe, que é o que vale mais? Eu deveria ter um assinante ou 48 mil visualizações? E é uma provocação exatamente disso. Como você trouxe do seu LinkedIn. É uma pessoa que está ali pelo seu conteúdo, que gosta do seu conteúdo, podemos chamar de um fã, ou... isso explodiu para uma bolha que não vai voltar no seu conteúdo, que vai ver, que vai sair. Então, acho que cada vez mais é trazer esse público fiel, assim, né? Mas você sabe que eu acho que a turma que está lá no LinkedIn não é fã, né? É uma comunidade. Porque o fã, ele é um admirador... distante. Não é só distante, ele se sente próximo, o fã, né? Mas ele é um admirador que... É quase uma paixão cega por aquilo que ele faz. Quem está ali nessa comunidade, dentro do LinkedIn, acompanha a newsletter que a gente publica e tudo mais, é uma pessoa super crítica. Então, assim, eu acho que tem a proximidade do fã,
mas não tem a intenção do fã. Não é adulatório. As pessoas são super críticas ali, então as pessoas discordam, às vezes elas concordam, às vezes não concordam. Eu acho que isso é que torna mais legal a interação. Não é para todo mundo concordar mesmo. O mundo não é assim. Teria alguma coisa errada. Assim, não é um trabalho artístico ali. É um trabalho de apuração. É um trabalho até de validação das ideias. Não é segredo para ninguém que o nosso principal negócio aqui é consultoria. A gente dá consultoria para veículos de mídia que produzem conteúdo, veículos de mídia que querem monetizar o seu conteúdo, que querem crescer, né? Então, eventualmente, a gente trabalha com marcas também, mas esse é o nosso negócio core. É que eu adoro escrever sobre mídia e mercado, que também é uma maneira de validar as ideias. Então, assim, a coluna começou como uma forma de trazer ideias e estar próximo de pessoas que eu considero que são relevantes no mercado. Por que eu digo que eu considero? Porque, gente, pode ter N pessoas relevantes e talvez eu não tenha me aproximado para fazer uma reportagem, para fazer uma matéria, para entender o mercado. E, claro, é um ambiente muito maior. Eu não consigo conhecer, conversar, interagir com todo mundo que é relevante no mercado. Então, algumas pessoas que chamam mais a minha atenção acabam entrando na coluna. Só que eu também percebi que no LinkedIn eu conseguia ter uma interação mais ágil, né? E mais constante do que publicando a coluna. Porque a coluna ela repercute muito, as pessoas vêm conversar comigo, mas antes de ter uma rede social, a interação não era tão próxima. Né? As pessoas não têm hoje o hábito de comentar na reportagem ali o que foi publicado, mas nas redes sociais, às vezes as pessoas... Quando eu comecei a publicar a coluna, não publicava na rede social. A pessoa lia o texto, me procurava na rede social para falar o que achou. Eu acho que aqui tem uma comunidade, ou tem uma possibilidade de comunidade. Eu imaginava que fosse crescer do tamanho que eu não imaginava, mas estou super feliz. E aí eu acho que a gente teve aí uma chave de ouro, né, nesse trabalho. A gente, porque você foi parte, né, essencial disso, né, Yulia? Nesse 1 ano aí que você completa com a gente, que a gente está trabalhando junto, produzindo conteúdo, né? A Yulia, não só a Yulia, mas tem as artes, tem o texto eu escrevo, né? Claro que eventualmente a Yulia também traz coisas, traz pautas. A Yulia, Vitória. É um time as grande. duas Letícia, Vitórias, Renata. Letícia. Nem todo mundo fica dedicado só a isso, mas em diferentes momentos, diferentes pessoas estão ali atuando. Ajuda a estruturar a newsletter, a disparar a newsletter. E eu acho que isso enriquece o trabalho. Não tem vergonha nenhuma de dizer que a gente, hoje, à medida que a gente cresce, é mais ideia. Eu acho que é o mesmo conceito de comunidade que fez a gente crescer ali nas redes, fez a gente ter uma linha de palestra hoje que está indo super bem. Então, eu estava olhando a agenda agora, tipo, até novembro, um evento por semana. E às vezes assim, as marcas, a empresa, a gente tem feito mais treinamento de empresa, eu quero dia tal. Eu falo, não posso, já estou com outro evento marcado. Eu adoro viajar, adoro encontrar realidades diferentes, pessoas diferentes. Eu não gosto de praia. Então, mas eu adoro ir para o Nordeste. Eu anotei só dica, tá? Os Lençóis Maranhenses estão na minha listinha lá. Pode ir lá. E lá eu não fui a trabalho, eu fui passear. Mas assim, eu realmente gosto de viajar a trabalho porque eu tenho a oportunidade de encontrar lideranças de empresas de outras. E o Nordeste, gente, eu tenho ido com muita frequência para o Nordeste, eu tenho dito isso para tudo. Assim, o futuro está lá. O crescimento econômico do Nordeste é impressionante. Eu vou para o Rio Grande do Sul, já fui para Santa Catarina, Paraná, que até estão mais no radar, assim, mas quando a gente vê o crescimento de grupos econômicos, Ceará, Pernambuco, gente, tem assim, um crescimento forte e uma maturidade de negócio que é impressionante, né? A gente tem uma visão às vezes, muito distorcida do que está acontecendo em tecnologia no Nordeste, por exemplo. Tem muita startup, tem muito trabalho realmente impressionante. Não é mais só na área de consumo, por exemplo.
Mas tem, eu fui para Pernambuco, por exemplo, conhecer, né, as fábricas de jeans, assim, é uma indústria gigante, tem suas questões, claro, né, trabalhistas, enfim, tem seus desafios que a gente sabe que tem, não estou dizendo aqui que é maravilhoso, mas tem uma capacidade de empreendedorismo, né, de Pernambuco e principalmente aí no interior de Pernambuco, né, Caruaru, Santa Cruz, é impressionante. Então, fico bem feliz assim do rumo que as coisas estão tomando, mas ainda fico surpreso. E, de novo, agradecer aí o Jornalistas e Companhia por organizar, né, essa votação dos 100 jornalistas mais admirados aí. Eu tive a felicidade de entrar na lista e fico super orgulhoso. Mas eu estou dizendo isso também, Yulia, porque tem uma notícia sua, né? Exato. Hoje, eu acho que o último episódio, oficialmente, pelo menos a princípio, aqui junto de você no podcast. Você pode voltar quando você quiser. Não, eu falei, eu sigo nos bastidores, eu sigo acompanhando também como espectadora agora, mas vou aproveitar também para agradecer a oportunidade, a visibilidade. Você bem citou, então, uma honra, aprendi muito com um dos 100 jornalistas mais admirados do Brasil. Obrigado. Como eu falei, assim, a gente troca muito, você sempre falou isso, a gente trabalha em equipe, é uma comunidade, então continuamos crescendo. Vou para um novo desafio, continuo aqui na equipe, só para explicar, aqui, né? assim, a Yulia, é importante que se diga, né? Tem um ano que a Yulia trabalha, entrou fazendo redes sociais, Exato. As redes cresceram, depois começou a fazer o podcast aqui conosco, fez a aposta, entrou junto, deu super certo. Mas o que eu falei para a Yulia, aqui, o que dava para você crescer meio bateu no topo, entendeu? Não é justo eu ficar te segurando aqui porque está funcionando. Acho que você precisa ir para desafios maiores. Felizmente, a gente está crescendo. Sim. Surgiu uma oportunidade nova. A gente está ajudando a lançar um site novo em Brasília, né, focado na cobertura de Brasília, que é o Brasilianista. A gente trabalha com diversos publishers, desenvolvendo tecnologia, fazendo a parte editorial. A gente não cuida diretamente do editorial, quem cuida é a equipe, mas a gente tem... a gente monta uma redação híbrida, né? Então tem uma parte de uma equipe que é treinada por nós, tem uma parte da equipe que fica dentro do editor, e aí no nosso modelo a gente tem a Yulia, como tem outros editores que entram nesses times para ajudarem no crescimento, né? Na melhor editorial. A gente não usa IA para fazer bem importante dizer conteúdo, isso, né? Hoje em dia é importante reforçar isso. E a gente eu sempre apostei nisso, né? Foi uma batalha dura nos últimos anos não deixar que texto fosse escrito por IA, mas acho que agora a gente está vendo que foi uma aposta acertada. A gente usa IA para pesquisa, muito em linha com o que o PH disse aqui, mas a gente não escreve texto com IA. A gente trabalha junto com a redação porque a gente tem uma formação muito sólida aqui de uso de dado, uso de ferramenta. Toda operação é baseada em humano aqui. A gente escolhe pessoas muito competentes, assim, são pessoas muito empenhadas também no que fazem, que acreditam, né, no jornalismo. E é o que a gente está fazendo. A gente trabalha junto com a redação para melhorar o conteúdo assim por diante. E a Yulia vai ser a nossa representante aí nesse projeto. Vou aproveitar aqui já para fazer o convite também, né? Porque também aproveitar, já agradecer você, mas também agradecer todo mundo aí que acompanha, continue acompanhando. Com certeza, a gente viu os números, né? Nesses 6 meses, o podcast fez 6 meses agora em agosto. E foram números super bacanas, é super legal essa troca cada vez mais. A gente pode falar, mais, assim, em 6 meses, né? Exato, 6 meses. Quase 2.000 horas de... visualizações. Quase 2.000 horas de consumo de conteúdo. A gente fala muito aqui para as pessoas não se prenderem nos números, né? E eu não gostaria de me prender nos números também. Assim, 2.000 horas é muita coisa, né? Tipo, é um número muito relevante. Número de visualizações, assim, para mim, se você olhar lá no YouTube, vai ter um número pequeno em cada vídeo,
Porque mudou a lógica, né? O podcast, os cortes dos podcasts acabam tendo um tempo de consumo muito alto. Essas horas que a gente alcançou lá no YouTube também, tem o YouTube Shorts que entrega muito. Claro, é um podcast longo, então se a pessoa assiste 1h30, 2 horas de podcast, já soma rapidamente. A gente tá falando de 10 pessoas que assistiram, 20 horas. Mas o dado, né, da VidIQ, né, VidIQ, que é a plataforma que a gente usa para acompanhar, então ele soma ali, né, Spotify, YouTube. No Spotify a gente tem números mais robustos até do que o YouTube. Eu acho que o YouTube é a plataforma que a gente é mais fraco assim, no final do dia, né? Acho que a gente precisa impulsionar ali. Tudo isso orgânico, bom que se diga. Verdade. Acho que agora a gente talvez faça um teste, porque vai ter o conteúdo do PH. O PH já falou que vai impulsionar. Vai ser o primeiro teste não orgânico que a gente vai fazer aí. E ainda tem outros testes, né? Esse também foi o primeiro programa ao vivo, que aí vai ser editado, mas também com o PH. São testes para justamente entender E aqui, gente, não tem mistério. Assim, a gente aprende a fazer podcast para depois fazer podcast com publisher. A gente monta uma estratégia de fazer corte, porque o que a gente testa aqui, a gente vai fazer dentro dos publishers que a gente trabalha. Tem uma curva de aprendizado que muitas organizações não têm tempo ou paciência de fazer. A gente faz essa curva para elas, né? E aí depois vai lá e fala, tá aqui. A gente tem um modelo que funciona efetivo. E leva isso para dentro dos players e, enfim, eu acho que é uma linha não só de podcast, né, mas de corte, quanto que a gente vai explorar mais dentro dos parceiros aí que a gente já trabalha. Com certeza. Também agradecer a equipe, meninas que estão em casa, por todo o suporte, esse tempo. Aqui o pessoal do Plot Bay Studio também. Eu ainda vou voltar. Até a próxima. Tá sempre convidada. Quando quiser, volta. E deve, né? Tá no plano aí. Tem uma linha de podcast, tem linha de conteúdo também dentro do Brasilianista. Chama O Brasilianista. Fica aí o convite também para vocês acompanharem. 7 de setembro. 7 de setembro. Acho que quando sair o podcast já vai estar no ar, né? Vai estar no ar. 7 de setembro começou aí o Brasilianista. Soft launch, ainda discreto. Para a gente testando plataforma, tecnologia, e depois isso decola aí. Mais um desafio, mas obrigada aí por esse tempo. Muito bom. Então, estamos concluindo aqui mais uma edição. Que edição foi essa? 31? Essa foi a 29ª. 29. Exato, 29ª. Olha, que nem o William Bonner, né? Eu li um texto do Chico Barney reclamando que o Bonner deveria ter saído na edição depois de 30 anos de... Ele ficou incomodado que 29 era o número quebrado, ele queria 30. Eu gosto muito das colunas do Chico Barney, assim, acho um cara muito inteligente e tem um humor, né, muito ácido, assim. Eu realmente eu admiro o trabalho do Chico. E eu nunca encontrei o Chico Barney pessoalmente. Eu já fui colunista no UOL com o Chico, mas já tive até em grupo de WhatsApp com ele, dos colunistas, mas a gente nunca... fisicamente nunca se encontrou. Fica aqui quem sabe, um convidado futuro do Ravache Pod também. É um ótimo nome. Ó. Tem ele e outra pessoa que acho que faz um trabalho muito bacana, Josete Goulart, do UOL. Ela também cobre mídia lá no UOL. E assim, ela dá altos furos. Foi ela que deu primeiro a história, por exemplo, de Cannes, não foi? Cannes, né? Da Consul com a polêmica na Consul, com a DM9, quando a DM9 e a Consul, né? As duas são juntas, ganharam, né, um leão em Cannes com um vídeo manipulado por IA, né? Então foi dela, mas ela publica a coluna lá no UOL e também tem um trabalho muito bacana, assim. E é importante, né? Porque a cobertura de mídia e marketing, a gente tem grandes veículos fazendo, meio mensagem, propaganda e marketing, fazem super bem, mas tinha um espaço no mercado para uma cobertura mais incisiva, assim, uma cobertura mais, não vou dizer nem crítica, uma cobertura mais dura mesmo, trazendo, como a Josete trouxe, o caso da DM9 com a Consul,
Eu, às vezes, falo de concorrência. E por que eu estou dizendo da matéria que eu publiquei? Né? Fiz um comentário dizendo que não tinha sentido uma empresa falar que era sustentável ESG se ela fazia concorrência que espremia todos os participantes da concorrência ou jogava o fio lá embaixo. E eu notei que repercutiu muito no mercado. Então, isso me faz acreditar que tem um espaço para esse jornalismo mais incisivo, que a Josete faz, que eu faço, pelo menos tento fazer, né? Os números também, a gente falou, não fica preso, mas prova, né? Eu acho que os números reforçam isso, né? Mas acho que a Josete é um nome, o Chico Barney é um nome, tem muita gente. Até, estou dizendo isso para explicar também, a gente vai dar uma pausa em setembro para reorganizar a estrutura. As coisas andaram muito rápido, né? O time cresceu muito. A gente, nesse ano, quase triplicou o tamanho da equipe. A gente vai fechar o ano triplicando aí o tamanho da equipe. É muita gente, né, para organizar. A gente precisa rever processo. Acho que o PH falou isso, da necessidade de processo. A gente também aqui é muito pautado por processo. E a gente está aprimorando os processos. Então, vai ter uma reorganização. A gente vai parar de... Eu não vou parar de gravar, porque tem outros podcasts para participar, outros projetos aí. Mas, assim, o Havashi Pod, ele pausa agora em setembro, a gente retoma em outubro. A gente também está com a agenda muito... lotada até o fim do ano. Esse também era uma outra questão. Assim, a gente precisa equalizar essa agenda, porque hoje, para cada pessoa que senta aqui para falar, eu acho que deve ter pelo menos umas 6, 7 que pediram para vir e a gente não... E é normal, acho que todo podcast, né, que tem demanda vai ter uma questão de agenda, mas a gente também precisa estruturar melhor, porque, de fato, toma um tempo. A gente tem recebido muito e-mail de assessoria de imprensa, das próprias empresas, tentando pautar aqui. E tem uma coisa, quem já trabalhou conosco, já tentou vender pauta, sabe que eu respondo todos os e-mails. E está ficando difícil de responder tudo, a gente vai ter que estruturar melhor o processo para não deixar ninguém na mão, assim, né? De não responder, deixar no vácuo. Então, para evitar que isso aconteça, a gente vai reorganizar aí a estrutura. Então, várias novidades aqui. Mas fica a dica, ativem o sininho, que aí vocês sabem quando a gente voltou. Verdade. Mas tem data, a gente volta a gravar em outubro. Exato. A gente... Peço desculpas a quem a gente teve que remarcar em setembro, porque realmente estava ficando... E obrigada por pela entender, compreensão. Mas, assim, porque tem várias atividades. A gente é uma operação. Eu dou palestra, treinamento, tem as marcas que a gente dá consultoria. Tem newsletter, tem coluna, tem... Enfim, tem muita coisa sendo feita, sendo produzida. E estou super feliz, né? Eu acho que está todo mundo muito contente com o resultado, mas para que a gente consiga seguir crescendo, a gente precisa realmente organizar o jogo e ter usar a nossa metodologia para tornar esse processo ainda mais robusto. Então, por isso essas mudanças. Mais gente entrando na equipe, necessidade de treinar essas pessoas. A gente tem que dar atenção para quem está entrando. Então, essas são as novidades. Por que a gente está contando tudo isso? A gente aqui é muito transparente, assim, a Yulia sabe, eu não faço muito mistério de para onde a gente está indo, qual é o nosso plano para daqui 6 meses. Zero problema em falar. A gente tem atuado mais próximo de publishers, produzindo conteúdo também. A gente dá consultoria, a gente também tem trabalha na parte de produção de conteúdo. A gente deve aumentar a produção de vídeo e produção de redes sociais também. Sim. Guilherme, quais os nomes dos publishers? Gente, a gente é o white label aqui. As empresas nos contratam, a gente trabalha para as empresas, o editorial é determinado por elas, a gente presta um serviço e muitas vezes a gente lança um projeto, o projeto começa a caminhar, a gente sai desse projeto e ele fica 100% integrado dentro da redação. Bastante coisa hoje, né, Yulia? Bastante coisa. Mas é isso. Acompanhem as cenas dos próximos capítulos. Tem as suas redes sociais, né, de Havashi aí para seguir. As do podcast Havashi Pod, que com certeza vai ter novidade. Muito bem. Já tem novidade. Eu conto mais daqui a alguns dias, mas vai ter rádio.
Exato, Vou fazer essa é uma grande spots de novidade. rádio aí, comentários sobre mídia, marketing dentro de rádio também, no Nordeste. Isso eu já posso adiantar. Depois eu dou mais detalhes aqui. Yúlia, super obrigado. Prazer Eu que tê-la aqui. agradeço. Quando você quiser, fala, você vem aqui, participa, tá sempre convidada. Vou voltar. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado e até a próxima.